Ao chegar em Recife, me deparei com uma cultura riquíssima, porém pouco conhecida, a cultura judaica. Ao adentrar e envolver mais, me deparei com as dúvidas e a falta de entendimento das pessoas de fora. Percebi então que raros são os materiais que tratam disso. Por isso decidi buscar um panorama geral do judaísmo, que responda algumas das principais perguntas sobre o judaísmo praticado no Recife. O judaísmo é a primeira religião monoteísta e foi instituída a partir da compilação da Torá pelo Moisés, que a gente chama Moisés Rabbeinu, Moisés nosso mestre, que no Monte Sinai recebeu, daí todo o povo teve acesso às denominadas leis mosaicas. Esse monoteísmo, apesar de ser sistematizado por Moisés, ele vem de forma anterior a partir do patriarca Abraão, quando ele parte para uma compreensão da divindade como única, inacessível do ponto de vista da racionalidade e ao mesmo tempo sem imagem, sem forma. Tanto para judeus quanto islâmicos, quanto para os próprios cristãos, a figura de Abraão é emblemática justamente por essa percepção da existência do Deus único e que criou o mundo a partir de ex nihilo, quer dizer, do nada. Há várias vertentes de judaísmo. Há o judaísmo ortodoxo, o judaísmo liberal, o judaísmo reformista. No geral, há duas compilações em relação ao que seria o Messias. O Messias é uma pessoa física, descendente da casa de Davi, que por conseguinte instalaria um governo mundial de paz e prosperidade. E também uma outra concepção, essa mais racionalista, que diz que não se trata de uma figura humana, não é um indivíduo, é uma época, um tempo. E nesse sentido é que se interpretaria a era messiânica como uma época de paz e de prosperidade, de bastante sabedoria e conhecimento, onde todos os povos viveriam em paz e trocariam as armas pelo arado. O judaísmo ele se baseia na Tanakh, a grosso modo seria o Velho Testamento, onde existem a Torá, que são 5 livros escritos por Moisés, os profetas e os textos de salmos e provérbios que complementam o que a gente chama aqui no Ocidente como Velho Testamento. Esse enquanto cânone judaico, mas, por exemplo, para cada comunidade que foi instituída, a gente tem livros específicos. Hoje é comum o uso do Siddur, que é um livro de reza, comum o uso do Mark Zok também, é um livro a respeito da ordem das cerimônias, e, sobretudo, o Zohar, que é o livro dos esplendores, ou o livro do esplendor, que é a interpretação mística do judaísmo. A concepção mística judaica por excelência é a Cabala, que ela se baseia em alguns livros, como o Bahí e, sobretudo, no Zohar. Ela serve como ponto de partida. Existe uma alma da Bíblia, e essa alma seria os ensinamentos místicos esotéricos, aprendidos e repassados de geração em geração. A Cabala ela se divide na leitura literal, simbólica, na metafórica e na leitura mística, onde cada um desses segmentos, na medida que você se aprofunda, mais você descobre coisas ali e de uma contemporaneidade fantástica. Há uma compreensão universal acerca da importância do Shabat para o povo judeu. Há um certo dizer que é muito interessante, que diz que mais do que o judeu tem guardado o Shabat tem guardado o judeu. E por ser uma cultura de muito chama o vezarro, quer dizer, lembra e guarda, o Shabat talvez seja o pilar que define a sobrevivência do judaísmo durante todo esse tempo. בקטן ותרא שנס הריסים המלך משומרי הסף ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש ויודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי ויבקש הדבר וימצא ויתרו שניהם על העץ ויכתוב בספר דבר הימים לפני המלך. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. Bendigamos ao Altíssimo, por su fe primeramente, y a nuestra casa con el cielo continuamente. Alabado seja. Retorno ao judaísmo hoje no Nordeste, particularmente em Pernambuco,
se deve porque aqui em Pernambuco é uma espécie de epicentro que foi o surgimento do judaísmo nas Américas. Mas também daqui do Recife, com a visitação do Santo Ofício, muitas famílias adentraram os sertões. A cada vez mais essas famílias estão retornando a essa consciência de pertencimento à nação judaica. Nós aqui em Recife, na nossa comunidade, na Aboab da Fonseca, a gente segue muito alguns dos preceitos que o Isaac dizia. O judaísmo sefardita vai muito além desse leque de opções. O que existe é judeus mais praticantes e judeus menos praticantes. Desse ponto de vista, existe uma espécie de judaísmo moreno. Ele não tem peiote, ele não tem roupa branca e roupa preta, por uma questão muito simples. No Nordeste, o calor do Nordeste e as tradições e vivências culturais do Nordeste foram diferentes. Aqui no Aboab da Fonseca, ele foi um cristão novo, ele foi convertido à força e em Amsterdã ele voltou ao judaísmo. E ele era contemporâneo, por exemplo, do padre Antônio Vieira, e veio ao Brasil, e a partir da instalação dos judeus holandeses aqui em Pernambuco, ele se tornou o primeiro rabino das Américas e, além de um erudito em Talmud, ele era também um grande poeta. Foi o primeiro a escrever em hebraico no Novo Mundo. A cultura judaica é qualquer produção que é feita no sentido de validar o judaísmo. As principais festas do povo judeu são a saída do Egito, com o Êxodo, com o Pessa, e também Rosh Hashanah, e a festa de Yom Kippur e Sukkot. Tu Bishvat, que é a festa do Ano Novo das Árvores, que abre o Grande Pessah, que é a festa da primavera. E também é uma festa que, pensando no tempo da colheita e etc e tal, era um momento muito importante, porque era a renovação da colheita do trigo em Israel de milênios atrás. De Pessah para Shavuot e os 10 mandamentos, e terminando essa história toda com Tshuvot e Rosh Hashanah, essa coisa do nosso vínculo com as tradições, a cultura, os valores que estão assentados aí, a importância desses valores pra gente. Que vai pra gente pegar muito Sukkot e a coisa da cabana e você viver junto e como é que você organiza uma sociedade que está andando pelo deserto, né? Uma sociedade à deriva, até chegar em Hanukkah, que é também uma festa que fala muito sobre esse direito de um povo de se autoafirmar, se autodeterminar, se autoapresentar frente a um poder que oprime e que nega essa identidade. Essa primeira leva de imigração judaica, ela vai se dar com o processo de colonização portuguesa. Então, a partir de 1530, 1535, à medida que a coroa portuguesa inicia seu processo de colonização, uma parte desses colonizadores eram, na verdade, esses cristãos novos, esses judeus convertidos ao catolicismo. Quem chegou aqui no século XVII, e principalmente a partir de 1634, são os judeus sefaraditas que saíram de Portugal, que foram para Amsterdã, e de Amsterdã se colocam à disposição da Companhia das Índias Ocidentais para chegar aqui no Recife. Esses cristãos novos que foram para a Holanda, eles retornam ao judaísmo, eles fazem todo um processo de reconexão com o judaísmo, voltam a ser judeus livremente, já que os Países Baixos tinham tolerância religiosa. E essas pessoas elas vão ser bem interessantes para os holandeses para aqui para Pernambuco, que vão servir como língua, vão trabalhar também nas questões do comércio, na produção do açúcar. Em 1636 se constrói uma sinagoga que é chamada Carrauzo Israel. A Carrauzo Israel não é a primeira sinagoga das Américas, porque 100 anos antes já havia sinagogas, já havia uma prática do judaísmo aqui no Recife e em Olinda, em Camaragibe. Com a restauração pernambucana, o processo de reconquista das terras pelos portugueses, nós temos a desestruturação dessa comunidade. A grande maioria desses judeus saem daqui de Pernambuco e, inclusive, 23 deles vão parar em Nova Amsterdã, que posteriormente vai se tornar Nova York. Porém, eles não fundaram Nova York. Então, quando você tem essa desestruturação dessa comunidade no século XVII, a maioria vai embora, mas alguns ficaram por aqui e ficam como novamente criptojudeus. Inclusive, alguns deles vão ser denunciados, pelo Santo Ofício. O Santo Ofício já foi instalado aqui no Recife e Olinda em 1590. Vão ser levados para Portugal e vão ser queimados a partir
de denúncia feita por cristãos velhos. Tem sido feita uma revisão dessa historiografia mais antiga sobre essa presença dos marranos ou cristãos novos. O que a gente pode dizer, cerca de 20% da população colonial portuguesa, ela teria uma ascendência judaica. E com o passar dos séculos, isso vai praticamente fazer com que, especialmente em algumas regiões do Brasil, em algumas regiões do Nordeste, você tenha um predomínio de uma presença judaica ou de uma presença de descendentes desses judeus. Também lembrar que as próprias leis de sangue tinham gradações. Então você poderia ser cristão novo, quando normalmente seu pai e sua mãe eram cristão novo, meio cristão novo, quando era só um dos pais, um quarto de cristão novo, quando era pelo menos um dos avós, um oitavo de cristão novo, quando era um dos bisavós. Mas à medida que isso vai ficando mais distante no tempo, essa população cristã nova ela vai se misturando também com os cristãos velhos. Isso era um fato mais frequente. Porque um outro mito que existe sobre essa questão dos cristãos novos é de que os cristãos novos só se casavam com cristãos novos. A presença de maioria askenazita é algo do século XX, quando veio muitos judeus do leste europeu fugindo não só dos pogroms que estavam vicejando por todo o Império Russo e também pelo alto grau de antissemitismo em alguns desses países naquela época, também fugiam da própria pobreza, da falta de perspectivas e viam na América, de uma forma geral, a realização de um sonho de poder não só praticar o judaísmo mais livremente, mas formar em novas nucleações, em novas comunidades judaicas livres de perseguições. Esses judeus se aglomeraram no entorno da Praça Marcel Pinheiro, no bairro da Boa Vista. E o bairro da Boa Vista, a partir de 1920, 1930, 40, era uma das coisas acontecia no campo das artes, das letras. Então você tem na Boa Vista, só para citar exemplos de figuras preeminentes da comunidade judaica que acabam se destacando mais adiante, ninguém menos que uma Clarice Lispector, moradora da Boa Vista, em torno da Praça Marcel Pinheiro. Você teve grandes nomes no teatro, na pintura. Eu gostaria de lembrar, inclusive, Gita Sharif, que é uma grande pintora pernambucana. Temos o Germano Hayut, que fez uma belíssima carreira no teatro. Boa Vista foi uma espécie de gueto judaico, mas no bom sentido. Até porque não era um bairro só de judeus, mas os judeus tiveram uma integração, uma convivência intensa e afetiva com a sua vizinhança não judaica. Foi um período próspero, muito rico para o Recife. A Imperatriz, muitos comerciantes judeus. Os judeus traziam, digamos, a modernidade comercial e financeira. Vinham da Europa, um continente em que o comércio estava muito bem mais desenvolvido. Então, a prática da venda, a prestação, os chamados prestamistas, muitos que vendiam de porta em porta, nas cidadezinhas vizinhas ao Recife, Moreno, Jaboatão. A sinagoga principal desse período do século XX é a sinagoga da Martins Júnior. Até os anos 80, ela congregava a grande maioria da atividade judaica aqui de Pernambuco. O judaísmo religioso ele manteve-se muito fechado, muito pouco diálogo com as demais religiões. Isso só vai acontecer a partir da década de 90, uma abertura maior. Então começam a surgir outras correntes religiosas dentro do próprio judaísmo. Com a saída desses residentes da Boa Vista para bairros mais afastados, também com o surgimento dos grupos marranos, de retomada do judaísmo, inclusive da sinagoga Beit Shmuel e outras, há um interesse grande de ocupar a sinagoga para não deixá-la desativada. A sinagoga da Martins Júnior hoje existe graças ao grupo do autodenominado de marranos, os judeus de origem sefarditas, que permanecem e retomam com a prática judaica no Recife. Mas o que eu considero mais importante como vice-presidente, diretor cultural da sinagoga, é que ela continue em atividade
ela continue sendo o local de congregação, de encontro dos judeus do Recife e de Pernambuco. Ela foi fundada em 1927, prédio adquirido no Amados, de modo que nós estamos a ponto de celebrarmos o centenário dessa sinagoga. Rabinos são homens. Por que rabinos são homens? Não está escrito em lugar nenhum essa definição. Teve uma mulher na Alemanha chamada Regina Jonas, que estudava a tradição, ia em Midrashá, fez todo um processo de formação religiosa muito consistente, e ela se deparou com essa mesma questão, isso na década de 20 e 30. E ela fez um tratado argumentando por que mulheres podiam ser rabinas. Ela foi apresentar esse tratado para um monte de rabino na Alemanha inteira, até que ela encontrou um rabino em Munique, que veio e falou, não, tá certo. E no processo de como se organizava naquele tempo, você meio que tinha um hercheiro, uma autorização de outro rabino para se tornar rabino, e ela se torna rabina. Ela foi a primeira rabina mulher da história judaica. Chega a década de 70, nos Estados Unidos, o movimento reformista que estava crescendo, o movimento feminista que ganhava força, e voltam a existir mulheres rabinas. O judaísmo não é algo que fica dentro das quatro paredes de uma sinagoga, porque essa não é uma geração ou uma população que tem um judaísmo muito ativo para fora. Então, uma coisa que a gente quer incentivar é que os valores judaicos não fiquem restritos às quatro paredes de uma sinagoga ou a uma comunidade, a congregação. O papel da mulher é fundamental, assim, é importantíssimo. O judaísmo é uma religião muito matriarcal, né? A mulher tem esse papel de transmitir a educação para os seus filhos. Transmitir a educação, transmitir os valores, religião, acender as velas do Shabat, no caso, se for a filha, a mulher. Então, todos esses pequenos detalhes, é a mulher que se encarrega disso, né? Mas ainda tem esse lado do conservador, da mulher muito presa em alguns aspectos. E também tem a independência da mulher, mulheres rabinas, aí, mulheres usando kippah, mulheres usando talit, né, que antes isso era uma mitzvah só, feita pelo homem. Então, hoje em dia, a gente vê muito isso, né? Tem uma pessoa aqui na comunidade que tem feito cursos e que se interessa muito por esse processo, mas não se constituiu ainda como rabina, não tirou hercheiro nem nada nesse sentido. Tem Ida Katz, ela tem uma procura por aí e tal, e hoje em dia ela atua, por exemplo, no Conselho Interreligioso que tem, junta gente de muitas representações e referências para pensar questões de liberdade religiosa em Recife, etc. e tal. Ela atua nisso e ela tem uma relação muito forte com a UJR, a União Judaísmo Reformista. Ela é a nossa referência hoje em dia para o diálogo com essa instituição. Mas tem muitas comunidades que têm Hazanot, né? Pessoas que vão oficiar cerimônias, pelo menos, que são mulheres. O judaísmo tem mais de 5.000 anos de história. A visão do senso comum está presa ao judaísmo do passado e seus estereótipos. Entretanto, o que nos foi mostrado é que no judaísmo existem várias correntes ideológicas. A ortodoxa, que busca se manter fiel às tradições antigas, e a reformista, que vem se adaptando às mudanças do tempo, do espaço e da sociedade. Essa visão distorcida do judaísmo está atrelada à nossa tendência a se fechar em nosso próprio mundo. Só precisamos abrir um pouco o nosso olhar para buscar conhecer, entender e aceitar as diferenças do outro. Ao fazermos isto, estaremos praticando um dos mais valiosos ensinamentos da maioria das filosofias e religiões. Vehavta le'arecha kamocha. Amai o próximo como a ti mesmo. שם כבוד מלכותו לעולם ועד ואהבת את אדוני אלוהיך
בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננת לבביך ודיברת בם בשבתך ובבריתך ובלתך בדרך ובשורנך ובגומך וקשרתם מאוד על ידיך, והיו לטוטפות